Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono Ebert, da Diocese de Campos, e quero convidá-lo neste momento a juntos refletirmos a palavra de Deus. Quero convidá-lo com muito carinho a nos voltarmos para o mês da Bíblia, onde neste ano de 2021 celebraremos o seu Jubileu de Ouro. Sim, 50 anos do mês da Bíblia. Esta comemoração teve início no ano de 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, onde todo mês de setembro nós dedicamos uma atenção maior à Santa Palavra de Deus. E hoje se faz presente em todo o Brasil esta comemoração do mês da Bíblia, todo mês de setembro. Então, a cada ano, um dos livros da Sagrada Escritura é lido, estudado, meditado e rezado, para que a palavra anunciada se torne cada vez mais conhecida e assim nos motive também a amar sempre a Deus e aos irmãos. Que Deus seja amado, que nosso Senhor Jesus Cristo seja acolhido, a sua palavra penetre os nossos corações e transforme as nossas vidas. Neste ano de 2021, motivados por ocasião do Jubileu de Ouro, queremos também refletir de modo especial neste vídeo sobre o tema que nos foi proposto no ano de 2019. Vamos recordar o tema do mês da Bíblia de 2019? Para que nele nossos povos tenham vida. Foi o tema inspirado na primeira carta de São João, com o lema: nós amamos porque Deus primeiro nos amou. 1 João capítulo 4, versículo 19. O verbo amar é a palavra-chave da primeira carta de João. O lema recorda que o amor provém de Deus e chega a todas as criaturas. O amor é o convite que pede uma resposta, que é amar. Assim, a resposta ao amor de Deus é o amor aos irmãos. Quero então trazer à nossa reflexão algumas informações básicas sobre a primeira carta de João, temas importantes para nos situarmos em seu contexto histórico, literário e teológico. Na leitura da carta de São João, é possível perceber que o autor se dirige aos seus interlocutores, chamando-os de amados e de filhinhos.
um tratamento bastante efetivo. De acordo com a tradição da igreja, o autor desta carta é verdadeiramente o apóstolo João, filho de Zebedeu, um dos 12 discípulos de Jesus. É o mesmo autor das outras 2 cartas de João e também o próprio Evangelho. No prólogo da primeira carta, 1 João capítulo 1, versículos do 1 ao 4, o autor se apresenta como de fato alguém que conviveu com Jesus. Quanto aos seus interlocutores da primeira carta de João, eles seriam os membros de uma comunidade, aos quais o autor da carta se dirige de forma carinhosa, chamando-os de filhinhos, de amados. Ele lhes escreve após uma ruptura que aconteceu na comunidade, a partir do qual alguns se foram. 1 João capítulo 2, versículo 19. Bem sabemos, meus irmãos, que toda separação causa tristeza, e por isso o autor da carta quer reavivar o ânimo da comunidade e confirmá-la no verdadeiro ensinamento, que se traduz na prática que brota do verdadeiro amor. Portanto, a primeira carta de João nos apresenta uma grande riqueza teológica, e nós o veremos dividido em 3 partes, com esses 3 temas: a teologia, a cristologia e a teologia prática. Na teologia, nós vamos encontrar o ensinamento sobre Deus. Na cristologia, o ensinamento sobre Jesus Cristo. E na teologia prática, aquilo que vai dizer diretamente ao cristão o seu modo de agir na comunidade e na sociedade. Vamos refletir sobre cada um destes temas. O primeiro tema, a teologia. Há 2 afirmações fundamentais sobre Deus na primeira carta de João. A primeira, Deus é luz, 1 João capítulo 1, versículo 5. E a segunda é, Deus é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8 e 16. A primeira aparece no início da carta e a segunda aparece no seu final. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, lê-se: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Nessa afirmação aparecem as palavras luz e trevas. Deus é somente luz, sem treva alguma. Adiante, vamos encontrar em 1 João capítulo 4, versículo 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nesse versículo também aparece o verbo conhecer, e é afirmado que quem não ama não chega a conhecer a Deus. Pouco depois, em 1 João capítulo 4, versículo 16, nós encontraremos: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nós que cremos, reconhecemos que o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco, de fato Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Portanto, o lema do mês da Bíblia do ano de 2019 é tirado justamente de 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Deus é, portanto, a fonte do amor. O amor vem de Deus, envolve a pessoa que, tendo feito a experiência de ser amada, torna-se capaz de amar. O amor de Deus é o amor primeiro. O amor das pessoas é o amor derivado de quem, se sentindo amado, só pode amar. Vamos ao segundo tema, a cristologia. Jesus Cristo aparece do início ao fim da primeira carta de São João. Em primeiro lugar, aparece como a palavra da vida, já no primeiro versículo do prólogo que abre a carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam da palavra da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. Conforme a carta vai avançando, o tema da encarnação vai ganhando destaque e, ao mesmo tempo, se torna polêmico, sobretudo aqueles que negam a encarnação, do qual o autor vai chamar de anticristos. A postura do anticristo é daquele que nega que Jesus é o Cristo, nega a encarnação. Em 1 João capítulo 2, versículo 22, nós encontramos: ora, quem é mentiroso senão
aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Negar que Jesus é o Cristo significa negar que na história de Jesus de Nazaré, com seu caminhar até a cruz e a ressurreição, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que manifestam seu amor pela humanidade, de fato é negar toda esta realidade. É possível que aqueles que negam Jesus Cristo, vindo na carne, não se expressarem assim de modo tão claro. Afinal, no Evangelho segundo João está escrito: "E a palavra se fez carne e veio habitar, e veio morar entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Portanto, no agir cristão, para exprimir o modo de agir, o autor da primeira carta de João vai utilizar o verbo caminhar como uma forma pedagógica de se expressar, não apenas na sua carta, mas esta expressão está presente como uma metáfora em toda a Bíblia. Vejamos, por exemplo, na frase caminhar nas trevas, que significa o agir de uma forma mentirosa. Por exemplo, caminhar na luz significa o agir daquele que vive segundo a verdade. Portanto, neste aspecto, também é importante perceber o verbo permanecer, um verbo utilizado muitas vezes em toda a literatura joanina. As exortações, elas estão unidas estreitamente com as exposições teológicas. Assim, se afirmamos que Deus é luz, precisamos corresponder e permanecer na luz. Se afirmamos que Deus é amor, precisamos corresponder e permanecer neste amor. Na certeza, meus queridos irmãos e irmãs, de que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, celebremos os 50 anos no mês da Bíblia com toda a alegria e ardor, motivando as nossas comunidades à vivência da palavra, a vivência do reino de Deus, sobretudo através da leitura da palavra, de uma leitura orante da Santa Palavra. Que Nossa Senhora, a Mãe do Verbo encarnado, interceda por nossas comunidades eclesiais, para que elas se abram à palavra, aquela palavra capaz de iluminar e transformar as nossas vidas. A você, a graça e a bênção de Deus.